Hoje eu quero começar com vocês, no livro de Zacarias, profeta Zacarias, lá no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 1. Zacarias 2, 1. Na última vez que eu preguei, eu me lembro que eu preguei em Zacarias 3, mas uma visão muito rápida, uma visão muito en passant, realmente muito rapidinha de Zacarias. Agora quero te dar capítulo 2, versículo 1, que diz: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão uma vara ou um cordel de medir. Essa vara é aquela vara de medir pano, que é um metro, só que de madeira, dura, por isso que chama cordel. Então perguntei: para onde vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Ou seja, eu quero ver qual o seu espaço, qual o espaço que eu tenho em Jerusalém. Quando você mede a largura e o comprimento, você mede a área. Matematicamente falando, isso define a área, Você pegar a altura, aí você pega o volume. Tem equações que a gente trabalha matematicamente, bem simples aí, segundo grau, não, primeiro grau, eu acho que sétima, oitava série, não sei, tem isso aí, essas coisas são bem simples. Então ele está dizendo: eu quero saber a área, eu quero saber o espaço que eu tenho em Jerusalém, qual o comprimento e qual a largura próxima. Saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo saiu ao encontro dele, Vamos lá, 4. E disse: corre, fala àquele jovem, que era o anjo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Agora presta atenção: toda vez que você mede comprimento e mede largura, você define o que? Um limite, um muro. Você delimita uma cerca, tem algum tipo de limite. Mas, e o rapaz estava com um metro na mão, cordel, o anjo, rapaz não, era um anjo. E outro anjo chegou correndo e disse: ei, espera, Jerusalém será habitada como aldeias sem muro, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Próximo versículo. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Mas fugi para a terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalheis para os 4 cantos dos céus. Deus está falando do passado, Próximo versículo. Assim, salva-te, Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia. Para frente. Pois assim diz o Senhor: para obter a glória enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Mais um. Porque eis, agitarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser presos daqueles que os serviram. Assim sabereis que foi o Senhor dos exércitos quem me enviou. Mas canta e exulta, filha de Sião, porque eis que eu venho, e eu habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão, serão meu povo, habitarei no meio de ti. Saberás que o Senhor teu Deus é que me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Próximo. Cala-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Pai, mais um. Não, o próximo é 3:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do Senhor, do anjo do Senhor, e Satanás estava na sua mão para lhe se opor. Pronto, agora para aí um pouco. Então, quando nós lemos o livro de Zacarias, normalmente nós lemos o episódio onde Satanás está bloqueando o sumo sacerdote Josué na sua mão direita. Normalmente quem lê o livro de Zacarias se impressiona muito com esse episódio do capítulo 3 e fica nele. Só que não percebemos que o capítulo 3 está
ligado ao capítulo 2 e ao capítulo 1. E esse livro é um livro muito interessante. Deixa eu te contextualizar rapidamente. Este profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 1 aí na sua Bíblia, fala que este Zacarias, ele recebeu esta profecia que ele escreveu no segundo ano de Dario, rei dos Medos e dos Persas, que destruiu Babilônia, que invadiu e destruiu Babilônia e libertou o povo de Israel, que fora levado para Babilônia. Deixa eu te explicar bem rapidinho. Babilônia invade Jerusalém, a terra de Israel, com Nabucodonosor. Nabucodonosor leva todos os príncipes, inclusive Daniel. Daniel tinha 17 para 18 anos. Daniel era um sábio, menino muito inteligente, vivia na corte do rei. Eles foram levados e eles morrem na Babilônia. Ele foi levado aos 18 anos, eles ficam 70 anos na Babilônia. 70 anos a geração que saiu de Jerusalém. Depois de Nabucodonosor, fica doido, ele é interditado, aí ele volta para o rei, para o governo, tira e põe Belsazar no lugar do pai. Belsazar perde o governo no primeiro ano que ele estava governando. Ele é muito louco, moleque doido, né? Vem aquele dedo escrevendo na parede, né? Mene, mene, tekel, tekel, quer dizer, fosse pesado na balança e achado em falta. Aí, naquele dia daquela visão, chega Dario, invade a Babilônia, quebra, não é? Toda aquela ordem, aquela organização, leva os babilônicos presos e inicia um novo ciclo, uma nova história, um novo período. Tudo acaba. Acaba os dias bons, mas os dias ruins também acabam. Nós vencemos agora uma pandemia de 2 anos. Tudo passa. Seu sofrimento, sua dor, sua angústia, por maior que seja, tudo que você passou, está passando, vai acabar. Vai chegar a hora em que você vai regozijar, agradecer e louvar a Deus pela noite que passou. E você saiu dela mais forte, mais abençoado e mais maduro. Mais maduro. Então essa profecia, esse profeta, esse rapaz, Zacarias, ele recebeu essa palavra no segundo ano do governo de Dario. Ou seja, Dario colocou as coisas no lugar. Quando Dario invadiu Babilônia, ele mandou voltar o povo de Israel para sua terra. Com Dario foi um sinal que o tempo de juízo tinha passado, o tempo de dor tinha acabado, e que agora Deus daria para Israel um tempo de paz, um tempo de regozijo. E por isso que ele fala que ele viu o anjo com uma corda de medir, para ver qual o espaço que ele tinha. Quanto que vocês aprenderam? Quantos vocês cresceram nos 70 anos de cativeiro? Quantos vocês amadureceram? Não é? Qual o espaço que Deus cavou no seu coração? Normalmente, quando a gente é bem sucedido, tem muito dinheiro, tem muito nome, tem muita fama, você não tem espaço para Deus não, querido. Essas pessoas, geralmente o homem dá espaço para Deus na hora da dor, na hora da angústia, na hora da perda, na hora do sofrimento. Nessa hora o joelhinho se dobra, as lágrimazinhas correm. Nesta hora o altar é o lugar que te fortalece, que te renova, que te restaura, que te abençoa. É assim ou não é? Então o anjo pegou o metro e foi medir para ver qual o espaço que ele teria em Jerusalém, na nova etapa da vida, no novo ciclo de vida que eles estavam começando. Então o anjo mede, mas quando o anjo saiu com o metro na mão, o cordel, para medir, vem um outro anjo correndo,
e fala com ele a palavra do Senhor, que é, capítulo 2, volta para mim no 2 aí, no versículo 4, no 2, 4, aí ele chega e entrega uma palavra: Jerusalém será habitada. Por que Jerusalém? Porque quando Nabucodonosor conquistou Israel e Jerusalém, ele levou todo mundo. Jerusalém ficou uma cidade fantasma, Jerusalém ficou uma cidade completamente solitária. Havia lá pouquíssimas famílias, não é? E dessas famílias muitos eram estrangeiros. Dos nativos judeus, quase ninguém. Todo mundo levado cativo, todo mundo destruído, todo mundo escravo. Era uma calamidade. E ele ia medir aquela situação. Aí vem o outro anjo e diz: olha, presta atenção, não precisa medir. Jerusalém será habitada como aldeia sem muro, por causa da multidão de homens e animais que habitará nela. Verso 5: pois assim diz o Senhor: eu lhe serei um muro de fogo ao redor, eu mesmo no meio dela serei a sua glória. Olha que promessa. Você sofreu, você padeceu, você teve tribulações, você teve perdas, você teve sofrimentos, né? Talvez, sabe Deus, quanto que cada um das famílias, cada um de nós passamos. Pandemia, pessoas perdendo a vida, familiares, pessoas perdendo patrimônio, porque a economia profundamente abalada. Mas isso acabou. E a promessa de Deus é: não precisa preocupar em medir. Por quê? Porque eu transbordarei Jerusalém de homens e de bens, de homens e de animais. Eles precisavam dos animais. Os cavalos eram transporte, o gado era alimentação em carne e leite, né? A vida deles passava por isso. Deixa eu te falar uma palavra profética. Você que está em casa, você que está nos acompanhando pelo online, você, uma das nossas igrejas que estão presenciais, chegou o tempo da aliança da abundância do nosso Deus. Oh, amém. E aí ele diz: Jerusalém será habitada e transbordará. Quantos querem que Deus transborde na sua vida? Transborde seus negócios, sua saúde, seu ânimo, sua fé, seu desejo de trabalhar. Vai haver abundância. Por isso eu te convido, não perca as festas proféticas. Porque às vezes a gente pensa que Deus decide nos céus, e aí ele faz assim com o dedo e tudo acontece. Deus decidiu, ele dá um estralo. Mas não é assim não. Quando Deus começa a agir, o homem, a revelação começa a surgir, e as pessoas começam a se transformarem. Vou repetir: quando Deus começa a agir, a revelação começa a aparecer, e as pessoas começam a se transformarem. E é exatamente isso que nós vamos ver agora no livro de Zacarias. Terminou o tempo do sofrimento, terminou os 70 anos que o profeta Jeremias tinha falado que Israel ficaria na Babilônia. Profeta Jeremias de 70 anos, presta atenção, olha como Deus conduz a história da humanidade, olha como Deus presente na história da humanidade, na história secular. Presta atenção, Dario, o Medo, Persa, não conhecia profecia, não conhecia a lei de Moisés, não conhecia os profetas, nunca sonhou que havia um maluco chamado Daniel, um profeta chorão, intercessor, que clamava. Não sabia, não tinha esse conhecimento. Jeremias diz: 70 anos ficará Israel na Babilônia. E o calendário está passando, normal. Ele não sabia quem era rei, quem ia ser tirado, imperador, sendo outro colocado. Quando o relógio de Deus bateu certinho, Deus levanta uma outra nação, um outro império,
Dario, lá do norte, que vem, desce, invade Babilônia, destrói aquela que tinha sido a arrogância de toda a terra, o juízo, o martelo do juízo contra as nações. Quando o calendário espiritual se cumpre, chega no limite, o poder dos anjos começam a liberar homens e amarrar outros. Demônios são soltos, demônios são amarrados. O mundo espiritual é convulsionado. E Dario foi lá, destruiu Babilônia, matou Belsazar, libertou o povo de Israel, libertou o povo de Deus e começou um novo ciclo. E eu estou aqui para te dizer, o relógio de Deus se moveu e haverá grandes mudanças na humanidade. Relógio de Deus se moveu. Houve sofrimento, houve arrependimento, houve lágrimas, né? Naquela época, hoje também, né? Hoje também. Então, há um sincronismo entre a ação bélica do império dos medos e persas através de Dario com a profecia de Jerusalém. Agora, mesmo hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, as pessoas não ficam sabendo de tudo. Eu fico impressionado. É impressionante. A informação demora a chegar. Quase ninguém sabe das coisas. 2, 3, 5, 10%. Se não houvesse momentos de escolhas como a eleição, quase ninguém saberia de nada. É que há um ponto de convergência onde tem que tomar uma decisão. Aí as pessoas acabam se informando, a grande maioria, não superficialmente, não profundamente, mas se não houvesse isso, passaria, a informação não bate, não chega, porque cada pessoa fica no seu mundinho, na sua informação limitada, na música, nos amigos, né? E a vida passa, né? A vida passa assim. Então, Dario jamais imaginaria que ele estava cumprindo o plano de Deus, que através dos seus movimentos bélicos, do seu movimento de invadir Babilônia e de tirar as nações que foram escravizadas e destruir o martelo da Babilônia que tanto amaldiçoou, que tanto feriu tantas nações, ele nunca imaginava que a mão de Deus estava atrás da mão dele. Deixa eu te falar uma palavra, a mão de Deus vai estar atrás do seu chefe, do seu diretor, do dono da empresa. A mão de Deus vai estar atrás daquela pessoa que você precisa para te dar favor e para abrir as portas que até então estiveram fechadas. A mão de Deus vai estar lá. A mão de Deus. Agora eu fiquei maravilhado, sabe? Maravilhado, porque o capítulo 2 mostra um capítulo onde a gente entende o panorama espiritual. Mas o capítulo 3 mostra avivamento. Quantos querem avivamento na sua vida? Diga amém. Quantos querem avivamento na sua célula? Quantos querem avivamento no seu negócio, na sua família? Avivamento que converterá teus filhos, tuas filhas. Avivamento que vai trazer perdão, reconciliação. Avivamento que vai mexer com a história de vocês e vai levá-los a um novo lugar na presença do Senhor. Amém? Avivamento. Isso, pode dar uma salva de palmas. Avivamento vem quando o relógio de Deus bate à meia-noite. Foi assim quando veio o noivo com as 10 virgens. Lembra? 5 nécias, 5 prudentes. Tem que esperar o relógio espiritual bater. Pá. Quando o relógio espiritual dá o sinal, anjos e demônios se movimentam e mudam a ordem que estava estabelecida. Então no capítulo 3, projeto 3.1 para mim, no capítulo 3, você vê um movimento importantíssimo. Chegou o tempo de sofrimento, acabou, fechou.
Fechou a época da dor, do julgamento, da expiação, do crescimento, né? Morte para uns, vida para outros. De alguma maneira acabou. E aí, chegou o momento de Deus começar a mover. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim com muita atenção. Toda vez que Deus começa novamente a mover na tua vida, primeiro passo, seus olhos são abertos e você enxerga quem está te bloqueando. De repente, você achava que aquilo era apenas uma contingência humana, material. Você achava que aquilo era coisa normal, sempre foi assim, sempre tive dificuldades. Não tem nada a ver com o plano espiritual. O que eu estou vivendo, o fato de eu não ter prosperidade, não ter comprado a minha casa, meu carro, não ter conseguido chegar, né, aonde eu queria nas vendas, não é? Ou na saúde. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você recebe, conquista no plano espiritual, no plano material, perdão, tudo que você conquista no plano material é apenas uma consequência das batalhas que você venceu no plano espiritual. Só isso. Para que Jerusalém pudesse ser aquela cidade pujante, cheia, mercados, comércios, trade, né? Trade, empresas negociando, comprando, trazendo riquezas de outras nações, né? Para que aquilo acontecesse, será que havia algo no plano espiritual? Havia. Para que aquele avivamento de resultados, para que aquele avivamento de coisas boas, visíveis, né? Todo mundo vivendo melhor, todo mundo tendo uma casa razoável, todo mundo vivendo com dignidade, todo mundo tendo recursos, todo mundo podendo comprar e vender, né? Saudavelmente. Isso é consequência de quê? De maldições que foram quebradas, de batalhas do plano espiritual que foram vencidas. Meu querido, nós vamos fazer tudo possível, amém, bispos e pastor, tudo para vencer as batalhas com você. Por quê? Porque chegou a hora do relógio de Deus, do avivamento, da visitação e da abundância ser derramada na vida das pessoas. E a primeira providência, sabe qual é? Desbloqueia aquilo que está bloqueando. Havia uma maldição por causa do tempo da dor, por causa do tempo da expiação, por causa do tempo do juízo, que era o tempo que eles estavam vivendo. Então, a força do mal cresceu e bloqueava o sacerdote de Deus, que era o homem mais importante, que era o homem que destravava as realidades espirituais. E ele diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, força para lhe resistir, para lhe opor. Ele não estava livre, estava preso, confinado, limitado. Deus vai tirar toda maldição que impede a sua mão direita, que é a mão da conquista, de prevalecer. Chega, acabou. Quanto tempo Satanás estava à sua mão direita lhe resistindo? Anos. Por que ele não viu isso antes? Porque não era tempo de avivamento. Porque o tempo de Deus chegou naquela profecia que Zacarias teve no capítulo 2. Eles não tinham arrependido suficientemente, eles não tinham ido por revisão de vidas, eles não tinham feito novos pactos, novas alianças com Deus, eles não tinham limpado as vidas deles. Você limpou sua vida? Você
Presta atenção nisso, querido. Passa o olho na sua escrivania, passa o olho na sua casa. Tira objetos que podem ter sido feitos, trabalhos, feitiços, para amarrar, para atar. A gente que faz quebra de maldição, sabe o quanto isso obstrui, prende, fecha caminhos. Coisas feitas nas fotos, nos cristais que às vezes você tem, né? Às vezes são objetos até bonitos que você guardou, mas sabe lá o que está por trás daquilo? Então o tempo não tinha chegado, e aí Deus abre os olhos do profeta, e o profeta vê o sacerdote, e à direita dele Satanás para lhe resistir, para se lhe opor. E eu quero declarar todo o Brasil, essa oposição, essa resistência, na sua mão da construção, a mão da força, vai ser tirada pelo poder da palavra do nosso Deus. Todas as famílias, todas as pessoas, versículo 2, para se lhe opor, versículo 2, Deus dá essa palavra, Deus mostra isso ao sacerdote Josué, e o Senhor, o anjo, disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Sabe por que você vai vencer? Porque Deus escolheu você, porque você é escolhido. Uma salva de palmas bem forte. Você é escolhido. Ô bispo, como eu sei que eu sou escolhido? Porque você está sentado aqui agora. Você acha que alguém vem aqui por si próprio? Você acha que alguém respeita a palavra de Deus aqui em casa, em uma das nossas igrejas, qualquer auditório nosso, pelo online? Você acha que alguém para a semana, né? Para a semana, zera, limpa a agenda, abre o seu computador, vai ali, linka, né? Pelo YouTube ou pelo Sara Play, e vai assistir um culto sem que o Espírito Santo esteja movendo na mente dele? Zero chance. Todo mundo quer ir para churrascaria, todo mundo aí quer ir para o cinema, todo mundo quer ir para uma reunião, todo mundo quer, ainda mais após pandemia. Mas porque você foi escolhido, você tem fome de Deus. Você continua dizendo: nada nesse mundo vale o meu lugar, o meu momento no altar. Isso é a coisa mais importante para mim. Eu estarei, terça-feira é sagrado o meu encontro com Deus. Amém. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. E é mesmo, eu fico pensando na minha conversão. Que coisa importante. Deixa eu te contar um segredinho. Conta para ninguém. Nunca, em todos os séculos, desde a origem da nossa família Rodovalho, que nasceu lá na Normandia, na França, foi a primeira semente. Da Normandia foi para a Espanha, da Espanha foi para Portugal, Portugal chegou ao Brasil. Nenhum rodovalho se converteu. Nenhum rodovalho se converteu. Primeiro, acredite. Não consigo entender isso, não sei por que esses mistérios, mas é assim que é. Depois que eu me converti, Deus abriu a porta da família. Nós temos inúmeros pastores rodovalho. Bispos, por enquanto, só eu, mas pastor tem vários. Evangélicos, muitos, porque a família tem um ramo muito grande. Consegue entender isso? Não. Por quê? Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Sabe o que eu penso? Deus disse assim: eu dei tanta chance para tanta gente, e essas pessoas que eu dei tanta chance nunca aproveitaram essa chance, brincaram,
negaram. Lembra da parábola dos amigos nobres que Jesus conta, de um grande senhor que fez um banquete e convidou os nobres? Nenhum foi para a festa. Tem que cuidar da minha filha, tem que cuidar do meu gado, tem que cuidar da minha fazenda. Aí o dono do banquete disse: vai para as encruzilhadas, para as ruas, e chama os famintos, chama os mendigos, os que estão na sarjeta, e deixa-os sentarem e curtirem e aproveitarem do banquete que era para os nobres, mas eles viraram as costas. E assim foi. É uma das parábolas de Jesus. Fenomenal essa parábola. E aí Jesus troca a roupa deles para entrar na festa, mesmo sendo mendigos, mesmo sendo pobres, mas eles tinham que pôr uma roupa apropriada. Sabe quem são esses? Sou eu, é você que está me assistindo em videoconferência, você que está me assistindo em casa online, é você que está me ouvindo pela rádio, é você que talvez chorou, orou e disse: me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. Se o Senhor realmente existe e move na vida do homem, me mostra, me dá uma oportunidade. Paulo fez essa oração, Robson Rodovalho fez essa oração, e a resposta foi que Deus mudou a minha vida e a minha história para sempre, e vai mudar a sua história para sempre. Que coisa impressionante. Eles enxergam o mundo espiritual, eles entendem. E Satanás que tinha legalidade. Agora isso eu vou pregar domingo. Como que Satanás bloqueia um sacerdote? Como? Isso era proibido do ponto de vista ideal, pela lei. O sacerdote era um homem que tinha poder espiritual. Não, muitas vezes você dá legalidades para o mal agir. Fale comigo: maldição. Quebra essa palavra, maldição, e separa em duas. Maldição é o mal em ação. O que faz com que o mal possa entrar em ação na vida das pessoas? É uma pergunta importante essa. Por que o inimigo cresceu e o sacerdote ficou pequenininho, espiritualmente falando? Ele dava legalidade para o maligno, sem saber, sem perceber. Como eu disse, eles estavam em um período em que eles não tinham olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos é consequência de avivamento. É quando os homens entendem o plano espiritual fora deste momento, deste mover de Deus, do avivamento. O homem não enxerga o plano espiritual, ele só enxerga poder, dinheiro, revólver, violência, braveza, força da lei, briga. Assim que ele entende e enxerga o plano da vida humana. Quando ele converte, Deus abre os olhos, aí o plano espiritual começa a ter sentido, e tudo muda, não pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Com este momento, com esta visão, o sacerdote vê, olha a sentença: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém, Ele te repreenda. E aí termina o versículo dizendo: não é este um tição tirado do fogo? Tição tirado do fogo é só um carvão, só um carvão. Ele é completamente inofensivo. No fogo você não pode pegar, porque ele queima a tua mão, ele está incendiado. Fora, você pode fazer o que você quiser, ele é completamente inofensivo.
É isso que Satanás tornou. Ele não tinha mais poder, ele não tinha mais capacidade de machucar, de ferir, de estragar. Deus vai fazer essa grande obra na tua vida. Toda a força de maldição que estiver com legalidade na sua vida vai ser quebrada, cancelada e retirada. Fala comigo, bênção. Diga, bênção é o bem em ação. E o que significa a palavra bem? O bem, o que quer dizer no hebraico? Barak. O que é isso? Autorização para prosperar. Isso é bem. O bem quer dizer, Deus te autorizou a crescer, a se fortalecer, a avançar. Deus vai tirar o limite do mal, a legalidade que o maligno ganhou, e vai dar uma sentença para você. Cresça, chegou a hora. Fique grande, torne-se forte, através da minha aliança que eu faço contigo. Aí você vai dizer para mim, ô bispo, o que é que dá legalidade para a gente entender, ver, enxergar? Porque tudo isso passa pela visão. Quando o sacerdote enxergou, ele tomou providência. O que dá a legalidade? Domingo eu vou falar isso para você. Domingo eu vou te explicar alguns pontos que tinha na vida de Josué e ele não viu, ele não percebia, ele não sabia, mas que para o mundo espiritual tinha muita força, muita importância. Amém? O importante é você levantar a tua mão agora, direita, todos, quem está me acompanhando pelas igrejas, quem está me acompanhando pelo YouTube, né? Galera que está em casa pelo Sara Play, pela TV, pela rádio, levanta a mão direita e diga, graças te dou. Tempos de avivamento chegaram na minha vida. E agora eu abro espaço para o meu Deus. Não precisa, Senhor, tomar as medidas, porque eu te dou espaço no meu coração para uma nova aliança, para um novo período, para uma nova estação da minha vida. Remove a maldição, libera a bênção, libera a minha autorização para crescer e prosperar, em nome de Jesus. Amém. Amém.